Olá, esse é o podcast Agrotech 2024, direto da nova UDT de Londrina. Estamos no nosso último dia de entrevistas e eu tenho o privilégio e a alegria de receber ele, Romildo Mirello, gerente de insumos da Integrada. Romildo, seja muito bem-vindo. Alegria falar com você. Ô, José Granado, sempre é uma grande satisfação. Para nós também é uma imensa alegria falar contigo. Romildo, quero começar, como eu tenho feito com os nossos convidados aqui, só os especiais, hein? Que você conte a sua história na Integrada. Como é que você entrou na Integrada? Como é que você cresceu? Como é que você descobriu essa sua carreira no agro? Muito obrigado pelo especiais, viu? Muita gentileza da sua parte. Eu comecei a integrado no ano 2000, portanto, está completando 24 anos de cooperativa integrada. Eu estava há 5 já formado, em uma outra empresa no interior. E desde que ingressei na cooperativa integrada, sempre foi no setor de sementes, produção de sementes. Fiquei 8 anos no campo de semente, fazendo vistoria de campos de semente, inscrição dos campos de semente junto à Secretaria da Agricultura, junto ao Ministério da Agricultura. E em 2008, daí fiquei 6 anos interno nas UBSs, onde acompanhei todo o processo de beneficiamento, daí o pós-campo, até a análise o embarque de semente para as regionais. E aí, a partir de 2014, eu vim para a Matriz, onde aí fui promovido a gerente de sementes. E 2017, 3 anos após, precisei assumir a área comercial. Então, posso dizer que passei por todas as fases da produção de semente, desde a produção, campo, produção UBS, beneficiamento, e agora a parte comercial. Eu estou já há 6 anos como gerente de sementes de soja e de trigo. Essa daí é a minha história na cooperativa integrada. Uma breve história. E antes de você entrar na Integrada, você já trabalhava no agro. Trabalhava no agro, trabalhava com herbicida, uma empresa parceira da cooperativa integrada. Então, por 4 anos eu já visitava as unidades da cooperativa integrada, e foi onde eu conheci o pessoal da integrada e acabei depois indo a trabalhar nessa maravilhosa empresa. Vindo da iniciativa privada para uma cooperativa, qual a diferença que você sentiu no clima, nas pessoas e no sistema? É bastante diferente. Quando você está lá, numa companhia, aquele clima fraternal quer queira, quer não, ele é menor. Ele é em função mesmo da forma do trabalho, mais corporativo mesmo. Na cooperativa, há 24 anos atrás, quando eu entrei, você vinha de manhã para trabalhar. Muitas vezes, no meio do dia, você ficava à noite ali num churrasquinho, que sempre havia alguma reunião técnica com alguma empresa. As reuniões normalmente eram no final do dia, após as 18 horas, fazer uma reunião técnica, um pequeno churrasquinho. Você inevitavelmente chegava em casa às 10 da noite, praticamente todos os dias. E final de semana, joga bola na integrada. Então, é a família integrada. Não é à toa esse termo família integrada. Você realmente passa a viver na cooperativa, trabalhando, hora de lazer na cooperativa, você faz os amigos da cooperativa. Isso numa companhia é um pouco mais difícil. Então, isso aí, esse clima fraternal, assim, que eu considero uma diferença grande entre a outra companhia e a cooperativa integrada, o Granado. Entendi. E esse clima fraternal, na verdade, ele leva a gente até a ter um compromisso maior, né? Você, de uma certa maneira, pega para você todas as dores, os problemas, o que aflige a cooperativa te aflige também. Você, vamos dizer assim, é, ninguém pode falar mal da cooperativa, porque senão você toma para você e defende mesmo, porque você fica imbuído mesmo com os objetivos da cooperativa, né? Você quer atingir, você fica chateado quando eles não são atingidos, você fica numa ânsia para ter uma segunda chance de novo do ano que vem, ou da próxima oportunidade para poder fazer bem aquilo que às vezes não conseguiu fazer. Então, isso daí a gente acaba entrando nesse clima em função dessa companhia, dessa convivência e tudo. A sua vida acaba assim. Identificação, né? Esse pertencimento. Exato, você acaba se identificando muito com a integrada, e
de uma certa maneira, o objetivo da empresa acaba sendo seu também. E até a relação comercial, se a gente pode chamar assim, com o cliente, que é também dono da cooperativa, ela é diferente, né? É diferente. Ele precisa muito de uma pessoa na qual ele possa confiar. O, o cliente da cooperativa, o nosso cooperado, segundo estudos, ele tem que tomar mais de 2.000 decisões dentro de uma safra. Dentro de uma safra. Uma safra é 4 meses. Tem 2.000 decisões para tomar. Mesmo que ele não saiba disso, mas toda hora ele precisa estar pensando se ele... Hoje é sexta-feira à tarde, amanhã acho que talvez vai ser fechado, eu vou ter que pegar um produto, porque eu acho que não vai dar para segunda-feira. Ele tem que decidir tudo, tudo, e não temos dia sobrando para isso, né? Ele não tem. E diante de tanta decisão assim a ser tomada, um agrônomo de confiança que possa estar ali e auxiliá-lo, né, numa tomada de decisão. O agrônomo não precisa tomar responsabilidade para si, às vezes, mas ele tem que estar responsável de ajudar o cliente dele na decisão. Se ele começa a fazer isso e começa a se preocupar mesmo com o cliente, ele passa a ser uma espécie de influencer daquele cliente. E é isso que ele tem que ter. Tá? Acaba criando um clima de amizade tão grande que eu tenho colegas onde o cooperado precisava trocar caminhonete, mora 100 quilômetros de Londrina, e tinha que vir na concessionária, e quem que ele chama para vir com ele? Vai lá e chamou agrônomo para ir lá com ele, era o cara que ele confiava, para uma relação de confiança mesmo. Totalmente de confiança, para ele pegar e trocar ideia junto. Será que estou fazendo um bom negócio? O que essa caminhoneta tem que aquela não tem? Não sei o quê. Mas esse tipo de coisa, assim, a gente vê que a gente passa a ser... Não é só agrônomo, o agrônomo, eu falo a gente, porque eu também me formei em agronomia, mas depois dessa história vindo integrada, eu me afastei um pouco daquela técnica mesmo de assistência do campo, né? Mas às vezes eu acabo escorregando e acabo falando nós, né? Mas o agrônomo, ele passa a ser mais do que um engenheiro agrônomo do cooperado. Ele é o influencer mesmo. Influencer. Que legal. Vamos falar agora de um assunto que você entende bastante, semente. Desde quando você começou até hoje, como é que você avalia a evolução das sementes? Teve muita diferença. A semente, ela passou por vários estágios, né? Desde a organização do sistema de produção de semente mesmo. De boa parte da organização desse sistema aconteceu na década de 70. Depois nós viemos para a década de 80, 90, a agricultura em expansão, precisando de sementes. Esse sistema não se profissionalizou tanto nessas 2 décadas, porque a demanda era muito forte, a abertura do cerrado muito forte, precisando de sementes. Então, o que tinha de semente, ia. Você não tinha uma preocupação tão grande com qualidade. Aí, a partir dos anos 90, com a lei de proteção de cultivares, foi um grande marco no Brasil. Em 97, ela foi aprovada, a lei de proteção de cultivares, e a partir daí, então, quem gerava a variedade começou a ser recompensado, porque essa lei o protegia pela propriedade industrial, né? Então, ele é remunerado por aquela variedade, desenvolvimento genético dela. E aí entraram as companhias, até então, as variedades eram desenvolvidas por órgãos governamentais ou por associações cooperativa central. Por exemplo, é a Codetec. A partir daí, então, as companhias entraram também e houve uma grande mudança no perfil da soja. Nós tínhamos uma soja de hábito determinado, explicando aqui, Sim. é uma soja que, quando ela florescesse, ela não crescia mais, né? Então, vamos supor, deu uma sequinha, alguma coisa que atrasou o crescimento dela, ela não crescia mais. E a produtividade frustrava daí. Atualmente, as variedades não são assim. Ela vai florescendo e vai crescendo, florescendo e vai crescendo. Então, isso aí foi superado. Uma fotossensibilidade que a soja tinha, ao comprimento do dia, a soja também ela foi perdendo, foi ficando pior. Não. Ela foi perdendo, quer dizer que ela foi atingindo mais regiões de plantio. A mesma variedade, às vezes ela podia ser plantada numa certa região por causa do dia, comendo o dia naquele período, você não podia levar para o cerrado. Hoje você pode plantar lá mais ao norte, mais ao sul,
ela não tem mais aquela sensibilidade à luz. Isso daí é uma grande mudança que houve no perfil das cultivares. E mais recentemente, na qualidade de semente, a qualidade fisiológica que a gente chama. O que que é isso? Vigor da semente e a germinação da semente. O agricultor moderno, a gente fala tanto de profissionalismo, não tem mais como ele ficar com a semente mais ou menos. A semente tem que ser boa. Ou você é profissional ou você não é. E você vai errar na semente, você erra tudo para frente. Você não estabeleceu muito bem a sua lavoura, você não sabe mais depois se compensa passar veneno para lagarto, se compensa controlar uma erva daninha ali, não compensa porque a lavoura não ficou boa. Você começa a ter um monte de dúvida. Você com o estabelecimento bom do stand, da lavoura, é uma coisa assim, é mais de 50% para você depois conduzir isso daí e para você ter sucesso e ter produtividade. Nesse processo aí, quando que começou o tratamento industrial das sementes? A cooperativa integrada faz desde a década de 90. 1998 foi instalada a primeira máquina importada da Alemanha. Era uma Petcos, 10 empresas no Brasil receberam essa máquina importada da Alemanha. Aquilo ali já foi uma grande coisa, só que ainda no tratamento industrial, naquela época era moderno, hoje Obrigação. aquela máquina que tratava daquela forma, hoje é um museu, ela não serve mais daquela forma lá de tratar, né? Aí nós fomos evoluindo. 2 anos depois, em 2007, nós colocamos atomizador, ele já asperge o produto mais próximo do que a semente precisa mesmo. Só para você entender, aquelas primeiras máquinas, a primeira jogada de produto em cima da soja era forte, quase que encharcava ela ali de produto, depois ia misturando para frente, onde distribuía bem todas as sementes, mas a primeira que recebia a carga de produto era fortíssima. Hoje não, hoje a gente já faz essa primeira distribuição de produto muito próximo do que cada semente realmente precisa. A homogeneização na sequência ali, ela ajuda a você distribuir melhor isso. Mas aquela carga inicial que a gente chama de primário, tratamento primário, ela já ocorre mais forte. Isso daí é uma coisa que nós começamos a colocar na cooperativa a partir de 2014, há 10 anos atrás. Hoje nós estamos com 5 máquinas, um atomizador, colocando já desde o início ali uma dose ideal e, que é muito importante, sem a utilização de água. Nós não utilizamos mais água nos tratamentos de veneno integrado. Por que é importante? É importante porque você adicionando água, você já de uma certa maneira, você começa a startar as reações químicas para germinação dentro da semente. Embora seja uma quantidade muito pequena de água, ela não vai germinar, mas você já começa a provocar as reações, você começa a enfraquecer ela para o plantio, né? Então você, sem adição de água, você conserva uma semente com mais vigor para o plantio. Então, ela não melhora, não é só o aspecto do tratamento, ela também dá um benefício ali, você conservar o vigor para a emergência dela, né, na hora do plantio. Ou seja, escolher a semente ideal, identificar essa semente, tratamento industrial, esse processo todo, é praticamente uma ciência. É uma ciência. Hoje, você tratar com os produtos certos. Hoje nós temos várias categorias, né, de produto. Por exemplo, os fungos que atuam na semente, eles variam de ano para ano. Conforme o tempo mais seco ou o tempo mais chuvoso ali próximo à colheita, você pode ter algumas espécies de fungo ou outras. E a eficácia dos produtos também é diferente. Então, todos os anos, logo após a colheita das sementes de soja, o laboratório da Integrada identifica que fungos estão presentes na semente naquele ano e nós escolhemos quais os produtos ideais para fazermos o tratamento naquele ano. Nós não temos assim um produto fixo para sempre, para todos os anos. Dependendo do ano, você escolhe um ou outro por controle de fungo, no caso. Insetos, nós temos que levantar a partir da ocorrência no campo. Aquilo que está ocorrendo lá no campo, o agrônomo levanta, e aí nós temos 4 opções também de inseticida, de acordo com o tipo de inseto que ocorre nas diferentes regiões que a Integrada trabalha. É bastante coisa, então. Quem
come no final um milho, ou quem desfruta de um produto vindo do campo, de um grão, não tem ideia de tudo isso, né? Não. Se você tiver que pensar no meio ambiente, e nós temos que pensar no meio ambiente, é uma obrigação. A aplicação de um fungicida ou de um inseticida na semente é a forma que menos agride o ambiente. Vou te dar um exemplo. Nós temos produtos que a recomendação dele é 40 ml por saco, ou seja, 1 ml por quilo de semente. Aí você coloca assim, o produtor usa mais ou menos 40 quilos de semente para plantar 1 hectare. Então, em 1 hectare, você está usando 40 ml de produto, distribuídos uniformemente em 1 hectare. 40 ml de produto, ou seja, a quantidade de produto que você está colocando no meio ambiente é infinitamente pequena em relação a outros tipos de aplicações, sabe? Então, são quantidades muito pequenas e disso praticamente nada vai acabar se transferindo para o produto final. Por quê? Foi aplicado lá na semente. Por mais sistêmico que esse produto seja, ele não dura ali na planta mais do que 15, 20 dias, né? Que ele é para proteção inicial mesmo. Então ele praticamente não incide nada no produto que vai para alimentar a população. Muito bom. Romildo, vamos falar agora de Agrotech 2024. Vocês tiveram a felicidade, que eu achei esse nome muito legal, Safra Super. Vamos falar sobre a semente Safra Super. O que você conta dela para gente? A Safra Super é só sucesso. Não tem nada que nos deixa pensativo, apreensivo, preocupado quando você fala em Safra Super. Por quê? Ela foi pensada para cercar vários agressores, vamos dizer assim, à lavoura do produtor, né? O pessoal fala, qual que é o segredo da Safra Super? Ninguém sabe exatamente. Nós sabemos, né? Tem vários Mas não vamos segredos contar, ali, né? né? Não precisamos contar, mas tem várias coisas, né? Vamos começar assim pelo... Explicar rapidamente, Granado, o nome Safra Super. Nós começamos a fazer uma semente que ela é enriquecida com nutrientes. Esse enriquecimento já começa na preparação dela lá na lavoura, um ano antes do plantio. Então, quando a gente começou isso na safra 2011 e 2012, enriquecia a semente. E aí, nós da semente ficávamos de olho, sabíamos quais lotes estavam sendo produzidos diferenciado, e nós ficávamos de olho onde que ia parar, nós deixava aleatoriamente. Então ia de Guaíra a Cambará, distribuía, e nós ficávamos de olho como é que ele se comportava. Sem falar, o agricultor não sabia, o agrônomo não sabia, ninguém sabia. Ela ia normal, mas pelo controle do lote nós sabíamos em que agricultor que ela foi parar. Operação secreta, então. Operação secreta durou uns 3 anos, mais ou menos. E aí a gente viu que esse enriquecimento era sucesso. E o pessoal começou a descobrir que tinha alguma coisa diferente em alguns lotes, sabe? E aí, o que é isso? E já logo chegaram que era uma semente enriquecida. Então, aí ela pegou esse apelido, enriquecida. Eu quero aquela enriquecida. Opa, enriquecida, enriquecida. Pegou o apelido de enriquecida e ficou... Só que ela era embalada na embalagem comum da outra também. Poxa, a gente começou a ver que ela era uma semente com valor. Ela era uma semente diferenciada e que estava começando a ser desejada. E aí, então, mudamos a formatação dela para diferenciar mesmo. Ao invés de ofertar ela para o produtor em saco de 40 quilos, nós começamos a ofertar ela em saco de 200 mil sementes, ou seja, contada. Porque o produtor, na hora que ele planta, a primeira coisa que ele vai começar o plantio, passou o trator ali, a plantadeira, a primeira coisa que ele vai fazer ali é ir lá com o canivete, o agrônomo e tal, contar se o número de sementes está batendo, está caindo, aquele planejado, a 12 sementes por metro. A partir desse número, 12 sementes por metro, 10 sementes por metro, 14, conforme a recomendação de cada cultivar e região, ele sabe quanto que ele tem que plantar num hectare. Se ele planta 12 por metro,
Se for contar as linhas, colocar em linha e 12 em cada metro, dá quanto? Assim, dá 266 mil sementes num hectare. Então não tinha jeito de colocar 266 mil sementes dentro do saco, porque ia ficar um saco muito grande. Então nós matamos em 200 mil sementes, que ficam ergonomicamente bacana para carregar e fica um tamanho legal. E já dá para você fazer com exatidão quantas sementes você vai precisar, você pode adquirir com exatidão. E aí, então ela não era mais só enriquecida, ela era enriquecida e contada. Então ela ganhou um outro nome especial. Só enriquecida não resumia tudo que ela representava. A semente especial. E a especial continuou sendo desejada, e aí nós tínhamos que mudar isso aí, regularizar isso daí. Nessa época, nós temos a gerente nossa de marketing, a Patrícia, ela chegou na cooperativa, viu toda essa situação, viu que, poxa vida, vocês têm uma coisa muito boa na mão de vocês, mas vocês só colocam o nome de especial, enriquecida, isso aí está registrado, vocês precisam proteger isso daí. E aí começamos a procurar um nome e a Patrícia, com a equipe dela, acabou sugerindo o nome Safra Super, e esse nome Safra Super já ecoou dentro da cooperativa toda, soou muito bem e foi muito bem aceito, não só o nome, como parece que encaixa realmente com a proposta que a semente tem para entregar em termos de resultado. Continua fazendo sucesso. Safra Super continua fazendo sucesso, estamos multiplicando, cada ano aumentamos um pouquinho a produção dela, e é a primeira que vende todos os anos. Passou a ser desejada mesmo pelo produtor, porque ele começou a ver o resultado, né? Eu não sei se tem tempo, mas se você quiser, eu posso contar um pouquinho. Pode contar. O porquê dela, né? O que faz ela ser diferente? Pode contar. A gente acaba contando os segredos de alguma maneira, né, Zaganado? Alguma coisa você tem que deixar aqui pra gente, né? Ela é o seguinte: para produzir mais, ela tem que ter mais proteína. Proteína é o que há na soja. Então você tem que induzir ela a produzir mais proteína. Para ela produzir mais proteína, ela precisa de um elemento químico chamado molibdênio, que starta a produção de proteína. O molibdênio, em uma soja comum ou uma semente comum, a concentração dele, para a gente ter noção, é 0,6 miligramas de molibdênio por quilo de semente. Essa é a concentração do molibdênio numa soja comum. Na Safra Super, que a gente faz essa bateria de aplicação no campo, ele sobe para 10 miligramas. Então, de 0,6 para 10. Um aumento de mais de 10 vezes. Só que onde está esse molibdênio? Está na composição da semente, lá dentro. Ele não está na casca, no tratamento. Está lá dentro. Muito bem, ele já está lá dentro e ele é necessário para a produção de proteína. O que a gente precisa de um outro lado? Nós precisamos das bactérias, o risóbio na soja, que forma aquela bolinha na raiz. Para aquilo lá, você tem que ter um inoculante muito bom para ir ali na raiz. E você tendo essa bactéria na raiz, e você tendo o molibdênio disponível ali dentro da semente, a quantidade formada de risóbio é muito maior do que uma semente comum. Com muito mais risóbio, ela produz mais proteína e tem mais produtividade. Por isso, nós já entregamos a semente tratada para o produtor com esses risóbios. Nós não deixamos para ele colocar lá. Já vai com a marca de risóbio, isso é muito importante. É uma marca de risóbio na qual nós temos segurança que ele aguenta 60 dias de tratado sem morrer. Porque o risóbio é uma bactéria, é um ser vivo. 60 dias? 60 dias. Nós utilizamos essa marca porque sabemos que ela aguenta os 60 dias após o tratamento até o plantio. Lá no campo, que pode levar algum dia o produtor, tem que ter essa margem aí de tempo para o plantio. Então, isso daí são duas coisinhas diferentes na Safra Super. Já vai inoculada e o teor de molibdênio é de 10 miligramas por quilo. São duas coisinhas. Depois a gente entrega ela com germinação acima de 90, vigor acima de 80 e toda contada também, né? Sim. Isso aí são os... E mais uma coisa, tratada com a Victa completa. O Victa completa é um nematicida onde
produtor da região da Integrada, ou de muitas regiões do Brasil, ele não sabe se ele tem nematóide na área dele, não tem certeza, e quanto ele está perdendo ou não por esse nematóide. Se ele estiver perdendo 1 ou 2% que seja de produtividade, na safra super ele está protegido com o tratamento do Avicta completo. Por isso que a gente às vezes escuta por aí, deu 2 sacos a mais, deu 3, deu 7. Entendo. Vai sempre mesmo dar um pouquinho a mais, porque a gente cerca praga, a gente coloca mais condição para ela produzir mais proteína, que resulta em produtividade. Tudo isso daí são diferenciais da safra super. Por tudo isso, ela é safra super. Isso mesmo. Por tudo isso, ela é super. Ela é a safra super, né? E aí nós pegamos aquele apelido que existia antigamente da semente especial, né? Uhum. Se a semente é especial, imagine a colheita. Sim. Acabou ficando Muito um mais. dos lemas também que o time da Patrícia acabou colocando na semente. Safra Legal. super. Falando ainda sobre sementes, vamos falar sobre a BRS 1064 que a gente está lançando aqui no Agrotech. O que essa semente tem de especial? Conta pra gente também. Porque a outra é mais do que especial, é safra super, mas essa por enquanto é Exatamente. especial. Vamos lá. E aí, na BRS 1064 e Pro, nós também vamos ter a versão safra super dela. Ah, que legal. Ela está sendo já produzida na versão safra super também. Então vai ter comum. Não, nesse caso nós vamos fazer 100% safra super também. 100%. Não vai existir nem a comum. O que ela tem de diferente? Primeiro que ela é 6.4, acompanhando o nome dela, 1064. 6.4 significa que aqui na região de Londrina, numa altitude de 600 metros mais ou menos, ela vai dar 125 a 128 dias de ciclo. Isso aí dá estabilidade para ela, não é uma soja com ciclo muito curto. Ela dá estabilidade se ela tiver algum contratempo durante o desenvolvimento dela, ela recupera em produtividade ainda. Então ela não cai diante de seca, um veranico, ela não cai a produtividade muito, ela mantém. Outra coisa que ela é tolerante à fitóftora, que é um fungo que causa morredeira no início do estabelecimento da cultura. Tolerante a nematóides de galha, nematóides de cisto, ela é da tecnologia intacta, ou seja, tolerante a 6 lagartas desfolhadoras, né, as principais lagartas desfolhadoras, ela é tolerante a glifosato e tolerante a glifosato, isso daí. Então é o herbicida, as lagartas, ela traz bastante coisa agregando a ela. Sem contar que nós testamos ela por 2 anos e nós tivemos a oportunidade de comprovar na UDT da Integrada, isso eu posso falar porque eu tenho conhecimento desse número, na UDT da Integrada em Açaí, de todas as parcelas experimentais, ela foi a mais produtiva, com 225 sacos por alqueire. Isso aí não deixou dúvida quanto à qualidade dessa soja. Estamos apostando na Embrapa, estamos trazendo a Embrapa como uma parceira nossa, e segundo estamos sabendo, a Integrada é a cooperativa que mais apostou nessa soja. Acabamos vendo ela no campo 2 anos antes. A nossa equipe de produção de semente também é uma equipe treinada, ela tem um feeling de Diferente. bater no olho. É difícil essas coisas de explicar de onde que sai, mas identificando o que é que pode ser um material promissor ou não. E graças a Deus, acredito que a equipe de sementes da Integrada acabou acertando novamente. Certeza. E como é que foi a reação do público, dos cooperados que vieram aqui na apresentação da 1064? O pessoal começou a ver a propaganda e aí você vê também propagandas de beira de estrada, escuta no rádio, no podcast, etc. E aí chega aqui, acabou conferindo a campo que nessa situação desse ano, onde é uma situação que não está tudo bem, nós tivemos veranico em dezembro, tivemos veranico em janeiro, e diante dessa situação onde a água não esteve sobrando nessa safra, a 1064 se comportou bem. Está bonita, se apresentou muito bem, e a gente viu que houve interesse, e acredito que o pessoal retornando vai acabar pegando mais informação, querendo saber mais, e vai acabar reservando pelo menos uma parte da área para
experimentar a BRS 1064 na próxima safra. Muito bom. Romildo, último dia do Agrotech 2024. Como é que você avalia esse evento nessa área nova aqui, com mais espaço? É mais um arco na história da cooperativa integrada, né? Agora a cooperativa se expôs dessa maneira com o Agrotech, vamos dizer assim, porque ela já tinha essa exposição, mas agora nós estamos com uma área, numa rodovia que interliga o estado de São Paulo a uma região importante do Paraná, que é o norte do Paraná, e ainda com um grande interesse dos expositores, a participação do nosso cooperado, embora estamos num período de trabalho no campo forte, o cooperado ainda conseguiu destinar um pedacinho do tempo dele e vir aqui. Houve esse interesse. Então, da nossa parte também só aumenta a nossa responsabilidade em fazer um Agrotech muito melhor para o ano que vem. Esse aqui, na minha opinião, já foi um divisor de água e a tendência é só melhorar e apresentar cada vez mais novidade mesmo para o nosso cooperado, nosso agricultor. Romildo Birello, gerente de insumos da Integrada, muito obrigado pela sua participação. Eu podia ficar aqui conversando muito mais tempo com você, por tanta informação, tanta riqueza de detalhes. José Granado, sempre é uma grande satisfação conversar. Eu deixo um forte abraço a você mais uma vez. Te agradeço por me receber aqui e deixo um forte abraço também para os seus ouvintes. Muito obrigado. Eu que agradeço. E eu conversei com o Romildo Birello, o homem que mais entende de sementes no Brasil. Dá uma passadinha lá na Integrada e bate um papo com ele. Você vai ver que é verdade. E o podcast Agrotech 2024 continua.